Olá pessoal, é apenas uma análise, né? Seria, vamos colocar aí que esse vídeo entra no Diário Filosófico. Eu ando pesquisando muito misticismo, muito Jung, bastante psicanálise, bastante xamanismo, gnose, goetia, apenas a nível de informação, né? Me parece muito inteligente, né? Muito rico esse universo da Kabbalah, esse universo do judaísmo, né? O cristianismo em si, as religiões em si, é um universo muito rico, né? E é uma gama de informação incrível, né? De manhã eu estava ouvindo Alquimia e Jung, processos alquímicos, né? Jung estudou muito alquimia, né? Escreveu vários tratados, né? E é interessante que cada autor que você começa a ler, estudar as obras, a biografia, é um universo, né? O Jung, por exemplo, tem muitas obras escritas e ele criou uma espécie, né, de psicanálise própria, com a linguagem própria. Por exemplo, aquele conceito de assombra. Assombra é tudo aquilo que você despreza, tudo aquilo que você rejeita. É o seu lado negativo, né, que vai para o inconsciente, né? E na opinião dele você tem que se confrontar, uma hora você tem que enfrentar essa sombra, né? É como se você, metaforicamente falando, é como se você descesse ao inferno, né? Enfrentasse seus demônios, né? Suas dificuldades, suas fraquezas, seus pecados, né? Em busca de uma individuação, né? Em busca de uma iluminação, né? Às vezes esse processo leva-se anos e às vezes é necessário a ajuda de um profissional, né? Na opinião dele, eu acredito que a psicanálise, a psicanálise do Viktor Frankl, eu acho que é a mais indicada, aí, na minha opinião, porque condiz mais com o pensamento filosófico cristão conservador, né? Mas eu acredito na psicologia. Não podemos descartar a possibilidade das ciências, né? Mas o grande problema que nós temos em nossa época é a quantidade de remédios, né? A gente está numa época dos medicamentos, né? Então tem muito profissional por aí indicando medicações a rodo, né? Então as pessoas querem um resultado terapêutico rápido e eficaz. E sendo que na verdade às vezes pode acontecer da pessoa estar só tampando o sol com a peneira, né? Ela está controlando ali a dor, o sintoma, mas não está controlando a causa do problema. O que está causando aquele problema, né? Ela não vai a fundo nisso para pesquisar, simplesmente passa um medicamento para controlar, E essa é a crítica, né, do pensamento de Jung com relação a esses tratamentos psicoterapêuticos, medicamentosos, né? Mas, na minha opinião, existem situações que há um problema biológico, de disfunção de hormônio, há situações graves que há necessidade de entrar com medicamentos, né? E aí um profissional responsável acaba, né, utilizando, né, prescrevendo, né? E há situações que não há necessidade. Só que hoje em dia a gente vê uma febre medicamentosa, né? As pessoas procuram curas rápidas, paliativas, né? E aí deixa o indivíduo dependentes de entorpecentes, né? E aí você vê uma fábrica, uma verdadeira indústria de remédios, às vezes dependendo da situação, que cria um público, né, dependente químico para consumir esses medicamentos. Sendo que na maioria desses pensamentos que eu ando pesquisando, herméticos, gnose,
parapsicologia, psicologia, psicanálise, muitos autores defendem a ideia da evolução. É aquela coisa do indivíduo sair de uma situação, vamos dizer assim, metaforicamente falando, inferior, materialista, egoísta, egocêntrica, viciada, cheia de problemas, para buscar o sacrifício, buscar a riqueza, buscar uma vida equilibrada, uma vida íntegra, com aquilo que é iluminado, com aquilo que é acima de tudo, o todo. Né? O grande problema do pensamento moderno é que ele se desvinculou da religião, da igreja. Né? Se desvinculou do pensamento metafísico, né? Não deu abertura para tentar entender o absoluto. E aí você tem esses pensamentos, essas teorias absurdas, umas teorias assim, sabe, sem pés nem cabeça, que não tem nenhum resultado prático, né? Nada efetivo, né? A gente está no mundo da praticidade, da técnica, tudo tem que ser contabilizado, mecanizado, tem que dar lucro, tem que dar resultado. Nem sempre as coisas são assim no mundo da vida devido à complexidade. Mas a busca pelo transcendental eu acho que se faz necessário, né? A busca por religiosidade. Na minha opinião, religião é necessária, né? Principalmente religião cristã, né? Cristianismo, judaísmo. Eu acredito que, de certa forma, a religião cristã, ela ajudou o Ocidente a ter um pouco mais de paz. É claro que na história nós tivemos muitas guerras religiosas, mas eu acredito que o mundo ficaria muito pior sem cristianismo, sem religião, é uma opinião. Essa busca do indivíduo por si mesmo e não no exterior é o que o Jung vai defender, né? Essa busca por si mesmo é o que muitos psicanalistas vão, até Viktor Frankl também, que é o que eu mais me identifico, ele vai defender essa ideia de buscar a si mesmo, buscar o sentido para a vida, aquilo que te faz viver um amor por alguém, por uma família, por um filho. Então são coisas que é interessante saber, né? Aquela relação entre luz e trevas, né? O que há de mais alto e o que há de mais baixo, as vibrações mentais, essas energias da Terra, tudo isso é um ambiente muito rico, um ambiente místico, espiritualista, né? Só que tem que tomar cuidado com os charlatões, né? Existem os charlatões do espírito que estão por aí, né? Tentando encontrar as almas desavisadas, né? E aí drenam o dinheiro da pessoa, né? Então é saber transitar muito bem por esses mundos e saber peneirar muito bem com os pés no chão. Eu penso assim, né? Eu bebo muito da fonte do conservadorismo, e o conservador, ele é um cético por natureza. Então todas as vezes que você vem com uma ideia nova, ele está pesquisando alguma coisa nova, ou até mesmo antiga, ele é um certo ceticismo, né? E um empirismo. O que isso, na minha vida prática, tem me mostrado? Isso tem me trazido resultado? E se eu não tenho conseguido resultado, eu tenho que mudar as estratégias dependendo da situação. Então, é isso.